Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, o seu lar e o ambiente que você está agora, que venha a ser completamente abençoado em nome de Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando você a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Você ativando as notificações, você será sinalizado quando sair conteúdo novo no canal. E também na plataforma do TikTok, que agora nós estamos, glória a Deus por isso, que você venha estar nos seguindo, o nosso conteúdo ali, e pedindo a você, que eu sempre enfatizo isso no início de cada vídeo e sempre tento falar de uma maneira diferente. Por quê? Porque às vezes ali a gente consegue olhar a análise dos vídeos, ver que a maior porcentagem de visualizações não bate com a quantidade de pessoas inscritas. E por isso que eu sempre peço o seu apoio para você estar se inscrevendo, seguindo as nossas plataformas aí, para que as plataformas compreendam o movimento dela. Que o objetivo nosso é esse, que essa palavra que tenha ensinado tantas coisas, que é infinita em sabedoria, que nós temos aprendido tanto em cada momento de reflexão, em cada tema específico, à luz da palavra de Deus, que venha alcançar mais pessoas, alcançar mais pessoas. São vários temas, são vários vídeos que nós já temos, e cada um com um tema ali que tenha algo a nos ensinar. Eu tenho aprendido demais, E é essa a finalidade da palavra de Deus, nos instruir, nos ensinar, nos motivar. Então eu conto muito com o seu apoio, em nome de Jesus, e sempre digo isso, sempre enfatizo. Não quero ser repetitivo, mas sempre enfatizo. Seja canal de bênção, seja um canal de bênção, Se essa palavra de hoje falar com você, falar com o seu coração, acrescentar sobre a sua vida, compartilhe com alguém. Conto com o seu apoio, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos trazer um tema. Nós já trouxemos sobre um tema aqui no nosso canal, que é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as 7 taças, As 7 taças da ira de Deus, que está lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, perdão, estou com um verso na cabeça, olha só. E ali diz assim, vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois neles se consumou a ira de Deus. Então vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus quer nos ensinar? Então vamos lá. Porque assim, na realidade muitos leem o Apocalipse quer dizer revelação, é o livro da revelação, buscando apenas decifrar mistérios futuros, Mas esquece que o livro é uma revelação espiritual do caráter de Deus, sua justiça, santidade e soberania. E a soberania de Deus também, Então assim, as 7 taças da ira de Deus não são apenas castigos apocalípticos, mas o ápice da resposta divina à impiedade persistente da humanidade. Elas mostram que Deus é paciente, mas sua paciência também tem limite. E quando a graça é desprezada, a justiça se manifesta, Então vamos olhar a parte contextual e exegética, ver o que a centralidade do texto, o que ele quer nos dizer. Vamos ver o que tem, qual é o núcleo de informação que nós podemos tirar através desse tema. Então vamos lá. As 7 taças, elas aparecem em Apocalipse 16, depois das 7 trombetas. Quero ver se a gente pode trazer sobre as 7 trombetas também, e os 7 selos, Então, cada série de juízos é mais intensa que a anterior, revelando um processo de advertência
correção e finalmente juízo pleno. Então, ela vem depois das 7 trombetas e dos 7 selos, né? As 7 taças. Então, os selos, né? Para dar uma pincelada apenas, os selos mostram o início da tribulação, que está lá em Apocalipse 6. As trombetas, elas anunciam advertências e chamados ao arrependimento, que está lá em Apocalipse 8:9. E as taças, porém, revelam a ira final, quando o tempo da misericórdia se encerra, que está ali em Apocalipse 16, né? Então, assim, cada taça representa uma área da vida e do mundo que o homem transformou em ídolo e que agora é atingida, pela justiça divina, né? Então vamos analisar os textos agora. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, já no capítulo 16, verso 2. Então a primeira taça é feridas sobre os adoradores da besta, né? Feridas sobre os adoradores da besta. Apocalipse 16, versículo 2, que diz assim: E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, né? Então, caiu uma úlcera perniciosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Então, assim, essa taça, ela mostra que quem se entrega ao sistema do mal, inevitavelmente colherá a destruição física e espiritual. As feridas externas representam as feridas internas da alma, fruto da idolatria e da submissão ao pecado. Uma reflexão sobre isso? Hoje, muitos marcam sua vida com os sinais da besta, não visíveis, mas espirituais, quando se conformam com o mundo e negam os princípios de Deus. Segunda taça, o mar se transforma em sangue. Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. O mar aqui representa as nações e sistemas econômicos. Quando o mar se torna sangue, vemos a morte dos valores e o colapso das estruturas humanas que sustentavam a confiança dos homens. Então, fazendo uma reflexão sobre isso, tudo que o homem constrói sem Deus, um dia se corrompe. A economia, a política e os reinos terrenos não resistem à santidade de Deus. Terceira taça, as fontes e rios se tornam em sangue. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue. A água, ele é o símbolo de vida e purificação. Mas aqui é contaminada. Isso revela que a humanidade profanou as fontes da verdade. A verdade foi trocada por narrativas convenientes, e o homem bebe da mentira que ele mesmo criou. Ou seja, refletindo sobre isso, quando o coração se afasta da palavra, até aquilo que parecia fonte de vida se torna veneno.
A quarta taça, o sol queima os homens com fogo. Apocalipse 16, do versículo 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, mesmo o sol que ilumina a vida, agora se torna instrumento de juízo. É o símbolo da luz rejeitada. Cristo é o sol da justiça. Quem rejeita sua luz, um dia será ferido pelo fogo da sua glória. Refletindo sobre isso, a presença de Deus conforta os humildes, mas consome os rebeldes. O que nos aquece na graça pode nos queimar no juízo. Vamos para a quinta taça? Apocalipse 16, 10, 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. As trevas aqui não são físicas apenas, são espirituais, né? É o colapso da falsa sabedoria, a queda do sistema que se opunha contra Cristo, se opunhava contra Cristo, né? Tudo aquilo que é contra Jesus Cristo está caindo, está se acabando, né? E Deus mostra que toda autoridade que não procede dele será mergulhada em confusão. Refletindo sobre isso, a pior escuridão é a do coração que perdeu a luz de verdade. O homem moderno pensa que enxerga, mas caminha tateando em meio às trevas morais e espirituais, né? Vamos para a sexta taça. Apocalipse 16, 12. Vamos frisando aqui para ficar bem certinho para a gente entender. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates era a fronteira natural de Israel, símbolo de proteção divina. Quando seca, abre o caminho para o avanço das forças do mal, ou seja, a batalha final de Armagedon, né? Aqui Deus permite que o mal se revele totalmente para depois ser definitivamente destruído. Refletindo sobre isso, há momentos em que Deus retira sua barreira de proteção, não para nos abandonar, mas para revelar quem está realmente firme na fé. É aquela dizer, né? E é fácil você adorar, falar eu tenho fé e tal, tudo mais, quando tá tudo bem, tudo certo. Mas aí quando essa barreira de proteção ela é tirada e que a finalidade não é nos abandonar, é para revelar realmente se aquela fé que nos professamos, se é autêntica ou não, né? Vamos lá para a sétima taça. Sétima taça está feito. Apocalipse 16, do versículo 17 ao 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar,
E saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal fosse este tão grande terremoto. Imagine a força, né? E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. É consumado da justiça divina. É o consumado. Assim como Jesus na cruz, né? Consumado da justiça divina. Então, como Cristo disse, está consumado na cruz, aqui o juízo também se completa. Mas, note, para os que estão em Cristo, o juízo já foi derramado sobre ele. As taças são o eco da cruz para os que a rejeitaram. Refletindo sobre isso, quem está sob o sangue do Cordeiro não teme as taças da ira, pois a ira que nos cabia foi recebida por Jesus na cruz do Calvário. Então nós chegamos a qual conclusão? Entre a graça e a ira. As 7 taças são um aviso para a geração que brinca com a santidade de Deus. Hoje ainda é tempo de graça, mas quando a taça for cheia, a misericórdia dará lugar à justiça. E vamos dar uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que diz assim: quem é justo, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, assim, a mensagem é clara. Deus não deseja destruir o homem. Ele quer purificar a terra de tudo que os separa do homem. Por isso, antes do fim, ele revela tudo, para que ninguém seja pego de surpresa. E aqui nós temos um apelo final. Examine-se à luz da palavra. Isso nós devemos fazer sempre. Se autoexaminar à luz da palavra, não à luz do mundo, à luz da palavra. O que tem ocupado o trono do seu coração? As taças da ira mostram o que acontece quando o homem tenta viver sem Deus. Mas o cálice que Cristo bebeu na cruz mostra o quanto Deus quer nos livrar disso. E a última referência de hoje está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. E diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele bebeu o cálice da ira, Jesus bebeu o cálice da ira,
para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Forte. Forte. Então, que venhamos aprender dentro dessa palavra. Esse dia virá, e é inevitável. E nós analisamos aqui sobre as taças da ira de Deus, os acontecimentos, aquilo que está para acontecer. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Tem pessoas que desacreditam que essas coisas vão acontecer. É uma pena. Que os corações de cada um delas venham se abrir para Jesus antes de todas essas coisas acontecerem. Amém? E aqui eu abro um parênteses e faço um continuativo aqui dentro dessa última reflexão. Hoje nós temos oportunidade de estar refletindo sobre a palavra na internet, nas redes sociais. Tem lugares que já são proibidos, tem lugares que já são vetados. As redes sociais são controladas, né? Então você precisa às vezes utilizar uma VPN, alguma coisa assim. E lembrando que você está sujeito aí até a um crime diante da ótica desses lugares, né? Dessas leis. Por isso que eu sempre enfatizo no final de cada vídeo. Seja um canal de bênção. As redes sociais, elas não têm limite hoje. Ela pode alcançar qualquer lugar do mundo, né? Tirando, como nós dizemos, né, lugares que estão restritos. Mas ainda temos esse privilégio de que essas palavras de Jesus, que aquilo que está na palavra de Deus e tudo aquilo que há de acontecer alcance pessoas. Por isso que eu enfatizo. Seja um canal de bênção. Compartilhe essa mensagem. Essa mensagem não é minha, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo. Eu aprendi muito aqui sobre essas taças, e o temor, ele vai lá em cima, né? Tipo, pra gente se colocar no plumo. Opa, né? Pra se autoexaminar. Então, que essa palavra, assim como ela falou comigo, falou com você, que venha alcançar outras pessoas. É só compartilhar. Só compartilhar. E nessa ação, pequena ação, vidas podem ser mudadas, né? Vidas podem ser mudadas. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês, as suas famílias, os seus caminhos. E Deus venha nos dar discernimento, sabedoria, entendimento. Que venhamos todos os dias a nos autoanalisar, analisar o nosso ser. Para estar, né, indo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta que a gente venha a ser, né? E aqui embaixo, pessoal, nos comentários aí estão totalmente liberados para você expor a tua opinião. Coloque a sua opinião, eu queria ouvir a sua opinião, sua ótica, né? Aqui foi uma ótica, existe várias óticas. O Apocalipse, ele é muito complexo, ele é literal e ao mesmo tempo também ele é muito espiritual. Então nós temos que ter um discernimento tremendo. Se você reunir 10 pessoas sobre o Apocalipse, cada uma pode colocar uma teoria diferente sobre aquilo e tal. Então a palavra de Deus, ela é fantástica. Mas os acontecimentos sempre serão os mesmos, né? Esse dia vai chegar, independente da ótica, né? Então exponha isso, coloca aí seu comentário aí. E se você tem uma sugestão de tema também, coloque aí para que a gente venha aprender junto, né? Esses momentos de reflexão, eles têm sido um momento de aprendizado incrível. Por isso que a gente estamos tentando aí todos os dias ter conteúdo novo aí no canal, no YouTube e agora no TikTok também, na plataforma do TikTok. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Deus abençoe você mais uma vez por estar conosco aqui, né? E aguardo vocês, ó, vocês no plural, no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.